Fala galera, cá estamos, hein? Arnaldo, tem um desafio pra você. Quero que você me diga um jogador que jogou no São Paulo 6 em 1. O cara com 6 qualidades diferentes, bem ferrado. Essa é difícil, mas eu tenho na ponta da língua, viu? Dario Pereira. Marcava, armava, fazia gol, tinha liderança, tinha raça e foi o jogador que passou por 3 gerações vitoriosas do São Paulo. O mais 6 em 1 que eu penso da história São Paulina. Cara, gostei disso, hein? Agora, e essa camiseta que você tá usando, 6 em 1? Essa aqui? É. Acho que é, né? Claro que é. Tech T-shirt da Insider do Arnaldo. E eu também tô com a minha, ó. Camiseta 6 em 1. E vou te dizer, não precisa passar pra quem vive correndo, tipo lateral em final de Libertadores, tipo a gente. Conforto térmico, ninguém sente o calor na arquibancada. Ultra durável, pode usar no Brasileirão inteiro, sem medo. 38 rodadas. 38 rodadas, não desbota, nem depois de 10 lavagens ou, sei lá, 5-0 pro rival. Isso não é o caso. Anti-odor, dá pra sair do trabalho tá direto pro estádio, lindão, voltado do estádio bonito também. E além de tudo, ó, ultra macia, parece que você tá vestindo nuvem. Isso. Entendeu? Sei. É isso aí. É nóis. Então, ó, Tech T-shirt da Insider, tem cupom Arnaldo Tironi pra você, tem link na descrição. Vai lá, meu amigo. Zoom, garotos. Zoom. Cá estamos para mais um De Carona, devidamente vestido de Insider. Cara, essa é bem legal, essa aqui, hein? A azulzinha você não tem, filho. É, mas essa cinzinha é bem legal, bem legal. 6 em 1, hein, cara? 6 em 1, é isso. Rapaz, Dario 6 em 1, pra não cima amassa, deles, não sua. Estamos aqui de Insider para mais um De Carona. Vou explicar pela enésima vez. Importante isso. Você manda qualquer pergunta sobre qualquer assunto na caixinha de perguntas no Instagram, Arnaldo Tironi 1, e a gente vem aqui e pimba, responde. Pode me passar o seu celular. Vou passar as perguntas pra você, então. Juízo agora, viu? Os caras estão se benzendo na frente da igreja. Ó, vai lá. Vamos lá, Arnaldo Ribeiro. Vamos lá. Primeira pergunta. Diga. É do Emile Neles. Né? Emile Neles. O São Paulo precisa deixar de contratar jogadores velhos como Lucas e Oscar? Quer dizer, essa é uma afirmação dele. Ou dela, né? É. Na verdade, assim, você sabe, né? É uma paura, é um pavor que eu tenho há muito tempo. Eu falo isso muito antes do Oscar vir. E a minha grande paura para esse ano era justamente, já tendo um time velho, ou com uma idade avançada, aumentar a média de idade. Né? O São Paulo começou o ano com um time que só tinha 2 jogadores abaixo dos 30, Pablo Maia e Alan Franco. E curiosamente, com a lesão dos mais velhos, foram entrando mais jovens, o time teve um ganho de energia. Só que é fácil falar aqui, o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogadores no auge de 25, 26 anos, né? Então, esses jogadores livres, eu não sou contra o Oscar, não. Acho que o Oscar é um jogador que talvez desses todos, pela função, pela posição, ele consiga lidar melhor com a idade e com o que ele joga do que os outros. O Lucas que tem que arrancar, o Caleri que tem que brigar, o Luciano que tem que se movimentar, né? Então o Oscar mas muitos jogadores acima de 30 anos, que para mim é quase uma consequência das limitações financeiras, normalmente não costumam render uma temporada saudável, né? E é isso, o Lucas está muito tempo fora, o Caleri já está fora, o Luiz Gustavo teve a fatalidade da embolia, muita gente rodada fora, mas tem uns caras tão bons hoje aqui que você tá perdendo. O Carlos Imperial passou. Olha, não. Mas... Olha Morgan Freeman. mas não tem remédio. Ou o São Paulo faz isso ou contrata jogador ruim. Então, mas eu acho assim, né, Tironi? Vamos lá. Vamos pensar um pouco mais à frente, né? Nessa próxima janela ou pro ano que vem. Acho que já tem jogador de mais de 30 anos experiente suficiente, certo? Sim. Trazer mais gente não dá. Não. Né? Mas
Mas o planejamento desse ano é isso, vai trazer caras muito bons, mais velhos, que vão poder deixar na mão, que é o caso do Lucas agora, mas que, sei lá, pode em certo momento te garantir alguma coisa, te ajudar. A questão o Lucas não voltou e tá ajudando já, o Oscar. Então, a questão é assim, que esses caras normalmente custam caro e não tem muitos jogos por temporada, né? Acho que esse é o problema que está sendo apontado aqui. Eu sei, mas tem caras que custam mais barato, mas também que não te entregam nada, que são... Assim, o que eu quero dizer é... Jogador que tem um limite muito claro e que é um limite baixo, eu acho que nunca é bom. Pode ser resistente, joga todo jogo, não sei o que, nunca se machuca. Mas se o cara te entrega ali nota 5, tanto faz, não vai te resolver a vida nunca. Esse é o meu ponto. Então, mas assim, que é um pouco a turma que saiu pra mim, mas enfim, é uma velha história. Não, por exemplo, saiu o Michel, entrou o Marcos Antônio. Melhorou bem, né? Melhorou, hein? Mas são caras da mesma faixa etária, eu tô falando, sim, né? Eu acho que essa história, o Alan Franco que joga um monte, por quê? Né? Porque ele é mais novo, né? Lembrando que os 4 que o São Paulo trouxe, só 4, né? Só o Enzo não tem 30, né? Ele faz 30 esse ano. E talvez seja contratado em definitivo, o que fica mais um de 30. Se ele fizer uma outra temporada dessa, se matando, mas o Cedric tem mais, o Wendel tem mais de 30 e o Oscar tem mais de 30. Enfim, mas é um pouco o que você está falando. É uma situação que... Por que o Palmeiras não contrata jogador acima de 30 anos? Porque ele tem dinheiro. Ele pode. Exato. Né? Walter Morifi, venderiam o Alves? Depende da proposta. Depende da proposta. Uma proposta muito boa, possivelmente. Sérgio Serife, como vai funcionar o cadastramento facial? A gente vai fazer um videozinho nos próximos dias com o link lá. É muito simples, eu já fiz. Você faz, eu fiz do carro, no meu celular, pimba, em 2 minutos eu fiz. O importante, até o São Paulo está fazendo lá também, consulte as redes sociais do São Paulo, mas a gente vai fazer um vídeo de passo a passo. O cadastro é feito, o registro, né, pelo celular mesmo, muito rapidamente, mas depois as etapas são as mesmas. Você tem que continuar comprando o ingresso. A diferença é que em vez de você exibir o seu QR Code lá, aliás, Tirone, você percebeu que já estão ali as plaquinhas? Não percebi. Você não percebeu? Não. Então já nas catracas, ontem, São Paulo e Libertad, já tinham lá as coisas que leem, os leitores faciais já estavam instalados lá nas catracas, ainda não funcionando, é partir do jogo com o Mirassol, mas faremos um vídeo de passo a passo. Claudionei, que eu encontrei já algumas vezes, ou uma vez, no Parque do Ibirapuera. Encontrei mesmo ele. O que falta para parar de empatar? Fazer gol. Não perder pênalti. Não perder gol feito. Cara, bola parada, falta muito. Isso. Eu acho que o que dá para trabalhar melhorar, é muito bola parada, falta, escanteio, pênalti, etc e tal. Agora, o nível de empate, sobretudo em casa, né, que incomoda, é muito também por conta da falta de acabamento do time, né? Sim. De finalizar. E aí que tá. Né, você tem um time que do meio pra frente, ainda mais sem esses caras experientes machucados, é limitado. É um time limitado no acabamento, né? Essa é uma questão dessa temporada, cara. É uma dificuldade. Cássio Melo, repararam que os símbolos do bis no interior do estádio estavam cobertos? Deu ruim com o Mondelez? Não, acho que é por causa da Libertadores. A Conmebol não deixa, né? Agora, estou pensando que no jogo contra o Náutico também não tava, hein? Náutico também não? Não, você foi ao jogo contra o Náutico? Fui, mas eu não reparei isso, não. Você foi nesse jogo? Não, teve um outro jogo que eu fui só com o Plihal. Acho que era da Libertadores mesmo que você não foi. Não, eu fui, o Aliança eu fui. Teve um jogo que não era... Você já comentou. Um cara comentou comigo. Então. Será que era o da Libertadores? Você foi no Náutico? Fui. É um jogo que eu tava com o Plihal. Qual jogo que eu fui com o Plihal? Não pode ser o Aliança mesmo, 2x2? Você não tava, então? Tava, mas você, talvez não tivesse do lado de vocês, sei lá. Pode ser. Vamos chegar, vamos chegar. Mas a princípio eu acho que é por causa da Libertadores.
Travel with Lenses. Quem seria o convidado dos sonhos de vocês para o Tricolaço 100? Rogério Ceni. Puta, seria... Raí que tá fazendo 60 anos de aniversário também, caras desse naipe. Valdemir Barros, Eu hein? não sei, acho que ainda tem mais coisa mais recente, né? Mais atrativa. A invencibilidade no Brasileiro e Libertadores era a gordura que o Zuba tinha. Acho que ontem ele, não que ganhou pontos, mas ontem estancou um pouco a gritaria. Eu tava até pensando nisso, tava discutindo com outros caras lá do UOL, da live do São Paulo, e eles me trouxeram um negócio que eu fiquei com a impressão, e agora eles falando eu tenho mais convicção. De todos os empates, todos, foi o menos lamentado. Todos. Claro, porque foi com as circunstâncias, quem fez o gol, né, um a menos o tempo todo, né, o resultado que mantém a liderança com 3 pontos de diferença. Então esse empate não saiu com revolta, tanto que em vez de vaia teve aplauso, né? Normalmente São Paulo tá empatando no Morumbi, tem vaia. Foi assim contra o Aliança, contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, etc. Contra o Sport e contra o Libertad não houve vaia, porque acho que existe uma compreensão da inferioridade numérica desde os 15 e o fato do moleque ter empatado o jogo no final da partida. O Luca. Teve uma outra questão do jogo de ontem, Arnaldo, que eu achei, depois a gente comentou um pouco, mas seria legal a gente falar. A torcida tava meio morna, você não achou? Explodiu na hora do gol. Não é morna porque não tava gostando do time, era claro que eram circunstâncias. Mas mesmo lá a Rua de Fogo não foi tão forte ontem. Você tava na Rua de Fogo? Não, mas o pessoal me mostrou. Falou, ontem tinha só uns poucos sinalizadores, não tava um negócio louco assim. A gente reparou, porque quando a gente chega depois da Rua de Fogo, tá meio fumaça ainda, não tava nada, tava limpo. Tava tudo... Mas tinha um isolamento maior mesmo, né? Não tava próximo. Mas não, eu vi imagens. E a Independente gritou, cantou e tudo mais e tal. O que eu achei que no início do jogo, que é um momento muito importante, né, no jogo de Libertadores, a Independente foi entoar a música nova, que é uma música legal, tal, meio no ritmo argentino. Aquilo lá ninguém conhecia, então ficou 15 minutos. Os 15 primeiros minutos foram desastrosos em termos de ambiente. Por quê? Essa música não tá decorada ainda, não é uma música que incendeia o time. Tá tendo briga entre São Paulinos na Azul e o Alisson foi expulso. Então os 15 primeiros minutos foram lamentáveis. Depois eu não achei, não. Eu achei que no segundo tempo a torcida do São Paulo... É que tá, né? Nós temos uma visão... O São Paulo tava atacando no gol onde a gente tava. Mas olha lá, aí, ó. Mascarenhas. Pera aí, dá uma espiada aqui na peça, ó. Olha ó. Viram? Deu pra ver? Uma barba, meu. Caldeira, Fabrício Pereira Caldeira. O que estão sabendo do São Paulo contratar 2 jogadores da Ferroviária? Saiu. Vou até apurar melhor. Parece plausível só pela questão do custo e da situação, mas eu não vejo muita possibilidade disso não, né? A Ferroviária está disputando agora a Série B do Brasileiro. Isso. Não está sem divisão não. E eu acho que não liberaria esses jogadores aí tão facilmente, não. Se é que o São Paulo tem interesse em trazê-los. Mariano, amigos, ontem tive a impressão que esse time vai se complicar em casa já nas oitavas. É possível. Não, tudo é possível, mas eu não acho. Assim, claro, pode, mas... Eu acho que... Mas eu acho que é um time que sempre vai complicar os outros fora. Sim, para compensar. Também. É que eu acho que em relação ao ano passado, por exemplo, o time estava... já tinha uma forma de jogar e uma situação que em casa ele costumava arrancar as vitórias a fórceps. Não foi o que aconteceu no jogo do Botafogo por detalhes, né? Mas ele tinha um repertório maior de bola parada,
ele tinha jogadores mais decisivos no time titular naquele momento, né? Tinha o Caleri fazendo gol, tinha o Lucas, né? O Luciano estava numa fase melhor. Eu acho que hoje o São Paulo tem menos jogadores decisivos atuando na prática, né? Então assim, você tem um ataque com Ferreirão, André Silva e Ferreirinha, vai ser difícil você ser um mandante implacável, né? Mas também, assim, você também citou um negócio importante no jogo do Libertad. Fora o jogo, sei lá, contra o Santos, que mesmo assim teve um componente que foi um pênalti a favor do Santos na última bola do primeiro tempo, bem discutível. Todo o enredo de jogo do São Paulo no Morumbi como mandante esse ano, quase todos os empates, teve um componente. 2 jogos perda de pênalti de uma forma patética. Ontem expulsão com 15. Tudo que você tem um planejamento para os jogos, né? Isso. Mais do que nos jogos fora de casa, né? São Paulo não teve jogador expulso fora de casa no começo e tudo mais, essas coisas. Tem gente perguntando do Alves aí, né? E teve o Luca ontem brilhando. Como você vai fazer o aproveitamento dessa turma da base agora, hein? Como assim? Sim. Por exemplo, domingo vai ter mais jogando? Ou Sábado. vai ter sábado ou terça? Mais o quê? Mais ao mesmo tempo? Não, Eu acho que mais ao mesmo tempo só se o São Paulo seguir o que eu acho a melhor estratégia, que é jogar com um time mais jovem e arriscar no jogo da Copa do Brasil contra o Náutico, né? Agora assim, o que dá a impressão de cada um dos 4, o Luca vai começar a entrar mais, ganhou confiança, fez gol. Mas o único titular do time, o candidato a titular do time é o Ferreirão. Sim. O Alves caiu de produção, o Rian vai entrar aos pouquinhos, né? É um jogador que tem menos menos versátil que os outros todos, então ele só joga num tipo de jogo, num tipo de área, num tipo de função. Lembrando que o André tá pendurado no Brasileiro e tal, então o Rian daqui a pouco vai ter chance. Então eu acho que vai ser... O que o São Paulo passou a ter desde o jogo com o Libertad é mais uma opção jovem para o ataque, o Luca, né? Na ausência de tantos... Esse era um objetivo da diretoria. Só estando lá dentro a diretoria estava planejando tentar a contratação de um atacante que atua pelos lados destro, para poder ser uma alternativa ao Ferreirinha. Cara, só tem jogador caro. Insiste um pouco no Luca. Eu acho jogador. Eu não contrataria ponta nunca. Eu sempre botaria a cara da base, cara. Sinceramente. Aí eu concordo. Nessa função. Sim. Calma, peraí. Tipo, eu acho que o São Paulo forma hoje pontas melhores do que esses do mercado. Pode ser o sim. William Gomes, pode ser normalmente, o Ferreirão, pode ser o Luca, com potencial maior do que esses. Porque se você tem um ponta bom, ele vai custar caro. Mais ou menos como centroavante, né? Isso, exato. Então é melhor você ter um pra cumprir ali. É melhor você vai com a base. É mais difícil você ter um 10, né? Um 9. Até o São Paulo tem o Rian e o Alves. Muito bem. 17 minutos, hein, meu? Não, mas você tá rouco, você não tá conseguindo fazer nada. Você falou alguma coisa do Luca? Que vai ser Acabei de perguntar pra você. Mas o que você achou do Luca especificamente? Não é isso. Qual que é o título do nosso vídeo? É o Luca. O dia do Luca. Por isso que eu perguntei pra você. Já tava assim. Eu tava voltando. Sim. Cadê? Você tá desgastado com a voz. Você foi no gol do Luca? Como? Foi no gol do Luca? Foi no gol do Luca. Não, na verdade, vou te falar, foi no gol perdido no Ferreirinha. Gritei mais que no gol do Luca, quase. Cara, eu não tenho expectativa quando o Ferreirinha tá cara a cara. Tem isso. Nenhuma. Eu não tenho expectativa. Quando é gol, é uma surpresa positiva. Então, mas sobre o Luca, qual é a questão?
O que você achou? Que a gente pode discutir um pouco o que tá rolando. Não só achei as bom, espinhas dele. mas eu tô com você. Como Assim, tá com bastante espinha, né? Os caras estão falando que tá há uma outra... 17 anos, meu. Eu com 17 anos tinha espinha pra cacete. Eu tô com você. O cara pode ser o novo Kaká, mas pode ser o novo Caio Bueno, é isso, né? Caio Mateus. Né? Assim. O extrato é muito curto, é um golaço, é um baita gol. Você fala, pô, o cara parece que conhece e tal. Mas quantas vezes ele não vai fazer isso, não vai dar certo, vai chutar errado, o cara vai travar, vai fazer não sei o quê. O cara jogou 10 minutos. Então, eu acho que assim, né? Tem, em relação aos requisitos técnicos, né? Ao repertório, ao que ele era considerado desde menino, talvez ele, de todos esses que a gente está vendo agora, fosse o mais esperançoso da base do São Paulo, desde que era menino. Por quê? Então, mais que o Rian, mais que o Rian, que fede a gol, mais que o Ferreira e o Alves nem falam, porque o Ferreira e o Alves eram jogadores. Olha aquele cara amigo do Ale Oliveira que faz aquelas coisas. Isso. Sabe? Cheio com um monte de cachorro. Fala. Então, ele é um cara que é 2007 mais guardado do que o Filipão. Por quê? Porque na análise dos homens que trabalham na base do São Paulo, é um jogador que tem boa tomada de decisão para a idade e tem um repertório vasto. Ele é rápido, ele finaliza bem e ele não é fraco, ele é forte, apesar de não ser tão desenvolvido como o Ferreirão. Sim. Né? Agora, então assim, ele tem um repertório técnico e qualidades super interessantes desde menino, sim. O que ocorre a partir de agora é a cabeça, é o aspecto mental. Sim. Como o cara, parece ser um cara mas não é fácil. Fada, mas a gente tem que ver como ele vai reagir a tudo isso. A tudo que vai acontecer com o cara. Não sei se já é uma reação, mas o Zubedi já falou isso, as últimas semanas do Ferreirão foram uma loucura, imagina. O cara renova contrato, não sei o que, vira titular, o cara caiu um pouco. Se tem uma coisa relação com a outra, não sei, mas é como é. E aquela coisa que eu falei, importante isso, falei no G4, o cara faz o Luca faz um gol ontem, que ele pode fazer vários outros iguais, beleza, mas ele não vai ter não a facilidade, não é isso que eu quero dizer. Ele estará mapeado. Isso. Ninguém sabe quem é o cara. Os caras do Libertar menos ainda. Não sabe se ele chuta com o pé direito, se ele chuta com o pé esquerdo, se ele cruza, se ele tem medo de chutar. Perfeito. O cara faz um gol. Pensa, você acha que contra o Grêmio, se o cara jogar, as pessoas não vão saber o que ele faz, o que ele não faz? Já muda. Muda muito. O fator surpresa é muito importante nessa hora. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. Mas ontem foi espetacular. Asta. 6 em 1 Insider. 6 em 1 Insider, vai deixar o link na descrição pra vocês aí.